Conhecemos a evocação por uma celebridade de novembro, na rua de Marco Cavalos, quando era de 1857. Dona Glória, mãe de Bentinho, havia feito uma promessa, que o filho se tornaria padre. Dona Glória, a senhora ainda pensa em colocar Bentinho no seminário? Acho que está mais que tempo, ainda mais agora que pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande, enorme, gigantesca dificuldade. Ora, rapaz, esse gosto de dificuldade é a vida que fala. A dificuldade está na casa do vizinho, o povinho do Papa. Povinho do Papa. Há algum tempo estou para dizer isso, mas não é da minha conta, né? Não me parece correto o nosso Bentinho fique metido nos cantos com a filha do Tartaruga. Se esses dois começarem a namorar, a senhora terá muito que trabalhar para separá-los. Essa é a dificuldade. Não acho. Como assim metido nos campos? Modo de falar, vivem as escondidas, a pequena é perdida. O pai faz que não vê. Mas entende, né? Para a senhora, é como se todos fossem antes e já fossem para o céu. Mas, José, dia de acompanhar as crianças brincando, não vi nada demais. Bentinho, que nem completou 15 anos, acabou de semana passada, são 2 bebezões. E era por um lugar de usar muito tempo, desde a China, como estava primeiro. Não pode, o que acha? Ora, é coisa do dia a dia. Vá buscar o galão. Esse José Dias, viu? Vou te dizer. Parece fofoqueiro e intrometido na vida alheia. Os dois se amam, pra que esse instrumento na vida deles? José Dias é um charlatão. Mas agora vamos falar dos dois convivos, Bentinho e Capitu. Bentinho amava Capitu e Capitu amava Bentinho. Viviam trocando olhares e gestos de carinho. Seus sonhos eram invadidos pela imagem um do outro. Nada poderia separar um amor tão forte, tão sagaz. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns are taken down one by one. Capitu, tenho coisa pra te contar. Eu sonhei novamente com você, estávamos dançando. Dançando? Aonde? Na lua, e apareciam os anjos e perguntaram os nossos nomes para dar aos outros anjos que acabavam de nascer. Você vai embaraçar no cabelo. Ah, se embaraçar depois. Vamos ser grande cabelo dele.
Se a minha família tivesse a fortuna que a sua tem, Você sabe que não é muito boa fortuna, né, Escobar? caralho, pai, você é rico sim, né? Ó, também não é muito bom mentir junto. Você sabe que é proibido a amizade excessiva entre os donos daqui. Não aguento mais. Tirando casa aqui embaixo, não podemos sequer ver as estrelas. Vamos para baixo, eles vagabundos, pode. Você é muito otimista, Escobar. Por isso também gostou de você quando passou nas férias lá. Ah, você também gostou. Eu vi. Ela é bonitinha, eu namoraria com ela. Quem sabe casaria. Mas estou pensando no papai, contanto que não foi perdido. Estudei com outros professores. Não pode ter os melhores estudos como esteve aqui, para fiéis da existência, como os José Dias. Então fique você por aqui. Eu não quero saber do santo só da teologia, eu quero sair daqui agora, ou já. Fiz doente, você pode tossir. Tossi. Uma tossezinha seca, algum fastíoco. Aos poucos as pessoas perceberão que sentário não está te fazendo bem. Há meses que já desconfio do seu peito. Se a tosse há de vir mesmo, é melhor apressá-la. Vou reparar sua vida e captuzinha, não é? José Dias fez aumentar os meus ciúmes. Ele disse que Capitu anda pela cidade procurando alguém que se case com ela. Isso lá é quando eu decidi uma pessoa no estado do encontro. Sabe, eu estava conversando com ela. Veio um jovem a cavalo e olhou com certo interesse para ela. E de certa forma ela correspondeu. Meu amigo, eu só penso em Capitu o tempo todo. De todos os jeitos. Eu sei, mas pode continuar. Até o casamento ainda há de esperar alguns anos. E sua mãe, como estava? Melhorou? Minha mãe está melhor. Capitu ajudou muito. Tinha gente que disse que era com interesse. Vale lá a mãe casar com o filho. Fica rica. Mas graças a Deus a mãe está melhor. Vocês só não aceitar se eu casar com ela. Não brinque, Escobar. A propósito, vou dar um jeito pra você abrir um negócio na cidade. Você é mentiu. É claro que tem. Ficarei rico em 2 anos. Bonito, forte e ainda por cima rico. Já conheci umas coristas, ouvi no chão. Eu quero sair logo desse lugar, quero ser advogado. Vai ver, daqui a alguns anos me casarei com o Capitu. Temos uma casa linda, filhos, propriedade completa. Seu plano pode dar errado. Adotar uma criança, fazer ela paga e assim cumprir a promessa? É claro que não. Com toda aquela colocação para ser padre, tendo financiar o estudo de alguém. Ela claro que vai gostar disso. E assim pode cumprir sua promessa. Não é óbvio? É perfeito. Serão somente 2 anos. Você vai poder conhecer melhor a Sancha. Você também será feliz. Padre, não é feliz. E você também, por favor. Capitu é uma fingida, traidora. Seus olhos de cigano oblíquos e dissimulada acusam de seu adultério. Capitu não é alguém que se pode confiar. Deixe disso, meu caro. Não ajude sem a conhecer. Pelo contrário, Capitu sofre por não ser amada de volta por Bentinho. Ele só quer saber de ser padre e não quer casar com a pobre Capitu. Enfim, vamos apressar essa história. Capitu, Capitulina, traiu ou não nosso querido Bentinho? Bom, Bentinho formou-se em direito. Algum tempo depois, Escobar, seu melhor amigo, casou-se com Sancho, melhor amiga de Capitu. E um tempo depois, Bentinho e Capitu também se casaram. No começo tudo era flores, a felicidade tinha boa alma. Porém, após 2 anos sem ter concebido um filho, Sancho e Escobar já tinham tido uma filhinha, a quem chamaram de Capitu, em homenagem a Capitu. Porém, após pouco tempo, logo eles concebem o tão esperado filho, Ezequiel. Uma pena que Bentinho foi tão tolo de começar a desconfiar que Ezequiel não era seu filho. Ai, Sancho, eu morria de inveja de você. Você e Escobar, tão felizes levando a filha pra passear. Mas finalmente, após tantas pressas, Deus me abençoou. E agora tenho meu filhinho que já está com 5 anos. Ah, mas ele é um furacão. Mulher, nem te conto. Ontem mesmo que eu aquele vaso
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes, smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking account 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on the walls 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad, 'cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I had 15-year dance at Onde você esteve? Fui levar o seu chacabo do fim da estação. Partiram para cada escola de Paraná, agradecer os cuidados de Deus. Ah, e você? Ganhou ou perdeu o caso hoje? Perdi, ando muito distraído. E o que é que lhe aflige tanto? Nada, prefiro não contar. Como nada? Se você não sai mais comigo e fica evitando nosso filho, como se tivesse alguma doença contagiosa. Que nós fizemos? Diga! Você é inocente, Catarina. O que está acontecendo? Está me assustando? Tá pensando que você sabe que eu morro. Ai, por isso, pelo amor de Deus, diga! Muito sério, eu comprei veneno, coloquei no café, não tive coragem de tomar. Você precisa se envenenar. Está louco? Ezequiel entrou na hora de vir tomar o café. Eu estava em seu lugar, sendo família, conhecida mais do veneno para o menino. Por que isso agora? Não estou entendendo. Por que essa agora você não pergunta da cor? Eu descobri tudo. O que é que te explica? Mas eu vou te explicar. Esta criança, que eu cuido como filho, não é meu filho. Ezequiel me descambado. Quê? Olha meu sangue, quando ele foi gerado, quando? Já me pergunto. Ele não vem desconfiar. A mãezinha tem ciúmes de você. Não, eu sou tão pobre. A criança é a cara de escobar. Não fui eu. Fui amigo dele. Eu preciso ser filho dele. Você acredita nisso? Por que só agora me diz? Chegou a hora. Então conte tudo. Depois que eu ouvir, posso muito bem o resto. Não deve ser muito. Antes, fale. Conte daqui, mas me diga tudo primeiro. Foi isso que você disse. Que não se diz só metade. Mas já que começou, termine para que eu possa me defender. Antes, o que é que lhe deu essa certeza? Nosso divórcio está certo. Eu, Escobar, você tem sangue de fundo. Acredita mesmo que nosso filho se parece com ele. É a vontade de Deus. Não acredita nela? Você e eu vamos para a Suíça. Vamos ser educados. Tenho dinheiro para isso. O problema é que eu daqui e aprender o resto. Estarei com vocês de vez em quando. Mas daqui estaremos casados.
velho tenor, essa peça só durará até demolir esse teatro, pois teria alguma coisa de interessante no amor. O êxito é crescente. Popping bottles in the ice. When we drink, we do it right. Getting slizzer, sipping scissor, going right. Like 3-6. Now we're feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Now we're feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Os dois com certeza sofreram as consequências de um amor obsessivo, onde perfeições não há. Exatamente o oposto. Poderia ter dado certo se Capulina não tivesse esmagado e traído o coração de Bento, o transformando no Casmurro. Não Casmurro. Deixará a citar Capitu para um tribunal. Ademais, Capitulina, será absolvida ou condenada? Popping bottles in the ice. Like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzer, sipping scissor, going right. Like 3-6. Now we're feeling so fly. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Todos de pé para receber a excelentíssima, meritíssima Isabela Dantas. Todos de pé, por favor. De pé, gente, de pé. Obrigada, podem sentar-se. Estamos aqui na data de 16 de outubro para darmos início ao julgamento de Maria Capitulina Santiago, acusada de cometer adultério com o melhor amigo do seu companheiro, Bento de Albuquerque Santiago. Vejo que estão todos presentes, portanto vamos dar início ao julgamento. Começaremos com as observações da acusação. Primeiramente, bom dia, excelentíssima, meritíssima Isabela Dantas e a todos do júri, e desde já deixo meus agradecimentos por abdicarem um pouco do seu precioso tempo em nome da justiça. Primeiramente, nessas considerações iniciais, eu gostaria que vocês imaginassem uma balança. Vocês me perguntam, uma balança, um objeto extremamente do cotidiano, simples, singelo, mas que representa um magnífico equilíbrio universal. Esse equilíbrio que nós podemos fazer uma relação entre a convivência da ré, Capitulina Santiago, e meu cliente, Bento Santiago. Desde cedo, os dois, jovens ingênuos, já depositavam seu amor em uma relação às escondidas, um namoro às escondidas, e confirmaram esse amor em matrimônio, se casando. Certo? Depositavam seu amor ingênuo, certo? Posteriormente em casamento, que juraram nos seus votos o amor eterno. O matrimônio. Me lembro quando me casei pela primeira vez. De certo, vocês concordam comigo que para se manter um casamento, gerarem frutos e se manter constante esse casamento, como uma balança citada anteriormente, necessita de um equilíbrio por ambas as partes. E, infelizmente, a ré Capitulina Santiago acabou com sua personalidade extremamente interesseira e manipuladora, extrapolando os limites e acabou desequilibrando a balança. Nesse trágico dia, houve um trágico dia onde foram ultrapassados os limites. Meu cliente, Bento Santiago, foi a um teatro assistir uma bela peça, sozinho, pois sua amada não a acompanhou, alegando estar doente. Quando retornou,
acabou se deparando com uma cena um tanto quanto estranha, inusitada. A ré, Capitulina Santiago, já estava bem melhor, alegando estar bem melhor, e também já estava conversando normalmente com o já falecido Escobar. Protesto. Minha doença ou a suposta cura rápida não prova nada de eu ter traído ou não esse homem. É tudo coisa da cabeça dele. Poderia terminar? O seu argumento está sendo invalidado. A minha doença não prova nada. Só prova eu estar doente ou não. Eu posso ter tomado um remédio melhorado. Isso não prova nada do que você está dizendo. Se a senhora deixasse eu terminar, eu iria concluir meu pensamento. Iria defender a senhora, sim, isso aí. Senhor, seu tempo acabou. Pode sentar. Por favor, pode terminar? Por favor. Isabela, por favor. Só para concluir meu pensamento. Como é, senhor? Poderia terminar? Sente-se, por favor. Agora a defesa, por favor. Bom dia, meritíssima. Bom dia, júri e colegas advogados. Hoje vim aqui para defender minha cliente, Capitulina Santiago Pádua, que está sendo acusada injustamente de adultério pelo seu marido, Bento Santiago. Capitulina, desde a infância, era sincera e transparente com seus sentimentos, deixando claro que o amava. Ao contrário de Bento, que sempre foi uma pessoa quieta e com imaginação muito fértil, o que levava a criar as próprias suposições sobre as coisas que aconteciam ao seu redor, sem perguntar aos outros a verdade. Também demonstrou ser possessivo e ciumento com Capitu, tendo ciúme pelos braços dela após usar o vestido que os mostrava, e ter ciúmes do mar, porque ela simplesmente gostava de observá-lo, e mais importante, ter o impulso de matar o próprio filho após achar que era filho. Protesto! Eu nunca tentei matar meu filho. Aquele veneno que eu tomei era pra mim, não pra ele. O senhor não pensou em dar o veneno pro menino? Pensei, mas não fiz. Se pensa porque queria, né? Posso continuar? A hipótese de Bento ter tirado conclusões precipitadas sobre a bondade de Capitulina ao ajudar sua amiga Sancha, visto que as demonstrações de ciúmes a respeito de uma suposta relação entre sua esposa e seu amigo Escobar vieram apenas após a sensibilidade que Capitu sentiu no momento do enterro do falecido. A ausência de justa causa por insuficiência de prova para a condenação mostra a inocência da ré. E em última análise, ainda restando dúvidas da inocência dela, peço que o júri se lembre que pela lei da Constituição brasileira, a dúvida é sempre em dúbio pro réu, ou seja, a favor do réu. Obrigada. Agora vamos dar início ao julgamento. Dou a palavra agora para Bento de Albuquerque Santiago para dar a sua declaração. Desde que eu vi Capitu lá quando o Escobar morreu, vi lágrimas que não eram de uma amiga, não eram como as minhas, eram de um amante. Só uma pessoa que traiu poderia soltar lágrimas como aquela. E Capitu vinha muito esquisita, desde o acidente do teatro. O senhor não tem como comprovar lágrimas de amante. O que seria isso? Senhora, a senhora vai ter um tempo para perguntar. Ele pode falar livremente agora. Continuando. E desde que Capitu conheceu Escobar, ela vinha muito esquisita. Fingia estar doente e depois que Escobar saía, estava feliz. Por acaso Escobar é Jesus agora? Sem mais palavras. Eu já falei para o seu colega advogado, doença não prova traição. Esse argumento é invalidado e mais uma vez você está repetindo uma coisa que não faz sentido. É tudo da sua cabeça, Bentinho, deixa de ser louco. Ok. Agora abro um tempo para vocês fazerem perguntas ao Bento. Acusação? Bento Santiago, todos sabemos que o senhor, grande, fiel à sua esposa,
No enterro do seu grande amigo Escobar, a Capitu demonstrou algumas lágrimas, como o senhor disse, de amante, de culpada. O senhor, que era muito mais próximo de Escobar, mostrou que foi um pouco mais frio. Então, eu gostaria que você me disse por que será que Capitu teria sido tão exagerada no enterro de alguém que não era tão próximo? Capitu não só tirava lágrimas de seus olhos como de um amante, ela estava debruçada sobre o morto, passava a mão no seu rosto como se ele tivesse acabado de dormir. O senhor também poderia explicar um pouco melhor sobre o caso do teatro? Ela disse que poderia ter melhorado rapidamente. Então, se ela poderia ter melhorado rapidamente, por que ela não tomou esse certo remédio para ir com o senhor para o teatro? São provas como essa que eu acredito que essa mulher me traiu. Do nada, ela fica doente. E umas horas depois, ela fica bem de novo. Obrigado, sem mais perguntas. Agora as perguntas da defesa. Bom dia, meritíssima. Bom dia, advogados. Bom dia, júri. Senhor Bento Santiago, você nega quaisquer atos de violência contra sua ex-esposa? Não, nós temos motivos. E você nega a tentativa de homicídio contra o seu filho? Eu nunca cheguei a tentar. Você julga a pessoa porque ela pensa? Isso só prova ser uma característica de que Bento Santiago não está a par de todas as suas faculdades mentais. Ou seja, o que não garante que o senhor não inventou toda essa história de traição. Sem mais perguntas. Chama agora para prestar seu testemunho José Dias. Boa tarde. Bom dia. O senhor tem que fazer um juramento. Eu juro. Falar somente a verdade. Falar somente a verdade. Nada mais além da verdade. Nada mais além da verdade. A acusação pode fazer perguntas à testemunha. Seu José Dias, o senhor, tão observador como é, observou as crianças, Bentinho e Capitu, desde criança. Então, o senhor poderia me informar a personalidade dessa tirana perto do seu grande Bentinho? Bentinho foi sempre um garoto honesto. Era o orgulho de sua falecida mãe, Dona Glória, e eu considero quase como um filho de coração. Esse menino era sempre calado, obediente, nunca machucaria uma mosca. Mas quando Dona Capitolina chegava perto desse rapaz, ele mudava completamente. Fazia coisas que não eram normal de seu caráter. O senhor também poderia descrever as relações que Capitu tinha com alguns meninos do bairro, como meninos elegantes a cavalo? Quando o Bentinho foi para o seminário, Dona Capitolina mudou completamente. Toda vez que um menino passava de cavalo ou simplesmente olhava para ela, ela simplesmente já estava em cima do rapaz. Parecia que Bentinho nunca nem existiu. Obrigado, meritíssimo, sem mais perguntas. Agora a defesa pode fazer perguntas a José Dias. Bom dia a todos. Meritíssimo José Dias, como o senhor pode julgar os comportamentos e olhares? E primeiramente, eles não eram casados naquela época. Bem, Dona Capitolina sempre influenciava Bentinho. Eu a considerava, como eu mesmo disse, ela influenciava ele muito. Por quê? Porque o seu comportamento simplesmente mudava. E isso é uma característica que pode ser vista desde cedo. Então, se ela faz isso desde sempre, o que não a permite fazer depois? O senhor também teve sempre muita influência na vida de Bento, né? O senhor também influenciava no pensamento dele, já que o senhor nunca gostou de Capitolina. Bem, eu nunca disse isso. A questão é, posso ter dado até a ideia de Dona Glória de levá-lo para o seminário, mas isso não tem nada a ver. Nós não estamos me acusando, estamos acusando Dona Capitolina, não é mesmo? Sim, senhor, mas aqui quem está sendo entrevistado é o senhor. Ok. Mas realmente,
de novo, novamente. E só um ponto. Meu querido colega advogado, por que você chamou minha cliente de tirana a respeite? Obrigada, sem mais palavras. Chama agora. Você chama. Eu exijo respeito desse tribunal, por favor. Diga. Eu peço para que a testemunha José Dias seja invalidada. Ele claramente está mostrando interesse pessoal no caso. Obrigada. Concedido. Agora chamo Sancha para dar o seu testemunho. A defesa pode fazer perguntas a ela. Sancha, como você poderia descrever o seu relacionamento com o Capitu? Capitu sempre foi a minha melhor amiga. Ela me ajudou quando fui embora, quando o Escobar morreu. Nós éramos muito próximos. E ela me contava tudo o que se passava. E como era o relacionamento entre os casais? Ela me dizia que Bento era um pouco obsessivo e agressivo com ela e com seu filho, e que a tratava com desconfiança sempre. E a senhora suspeitava de alguma coisa? Bom, não, dela não. Eu confiava muito em Capitu. Obrigada, sem mais palavras. Defesa pode fazer perguntas a ela. Acusação, perdão. Sancha, você é muito próximo de Capitu. Teve uma conversa que nós vimos em particular com Capitu. A senhora poderia dizer o tom de como Capitu falou quando a senhora fez a pergunta se ela nunca trairia seu marido? Foi um tom de ironia. Certo. E no próprio funeral do seu falecido marido, a senhora poderia dizer a reação extrema de Capitu? Capitu foi minha amiga e veio me consolar quando eu estava triste, deitada no corpo de meu marido. O seu marido alguma vez já lhe traiu? Sim. Obrigado, sem mais perguntas. Agora Capitu pode ter o seu depoimento. Lembrando que a senhora não é obrigada a responder nada. A acusação pode começar com as perguntas. Capitu Santiago, a senhora poderia descrever o seu relacionamento com o falecido Escobar? Escobar sempre foi um amigo muito próximo da família. Cresceu com Bento no seminário e eu sempre fui próxima de Sancha, que é a esposa dele, ou era. Então, o meu relacionamento com ele era estritamente de amizade. Ele vivia em casa por causa de Bento e da Sancha, que também vivia lá por minha causa. Isso não tem nada a ver comigo. E no dia do teatro, a senhora poderia me afirmar por que Escobar, assim que Bentinho chegou em casa, Escobar já estava saindo e não avisou nada porque estava chegando na sua casa? Era apenas uma conversa? Então, assim, eu não sou obrigada a responder esse tipo de pergunta, mas, mais uma vez, eu já disse que o do teatro, eu podia estar doente sim, vocês não têm como provar que eu não estava. E, sim, eu posso ter usado esse argumento para não ir ao teatro com ele, coisa que eu não sou obrigada, mas isso não prova que eu traí. Tudo isso prova que ela é uma réu e essa réu é uma testemunha falsa e que não vai cumprir com sua palavra e tudo que está dizendo provavelmente é mentira e você vai ser condenado.
Protesto, Sancho acabou de dizer, ela é minha melhor amiga. Se ela teve a capacidade de descobrir que o seu marido estava lhe traindo com a corista, algo de teatro, como é que ela não ia descobrir que essa pessoa supostamente devia ser sua melhor amiga? Não faz sentido. Ela mesmo disse que foi corista. Corista? Eu nunca fui corista. Quem disse que eu sou corista aqui? Eu sou a melhor amiga dela e nunca faria isso. Sempre fui fiel a Bentinho. Sem mais palavras. Tem coisas que até escondemos dos nossos melhores amigos. Abro agora a defesa, pode fazer perguntas à captura. Senhorita Capitolina, pode me explicar como era a sua relação com o seu ex-marido? Bom, eu sempre fui a pessoa que tomava conta da relação pelo fato de Bentinho ser muito calado, muito fechado. O sentido de casmurro mesmo. Ele sempre me tratou com ciúmes doentios, não deixava usar vestidos que mostravam minha mão, meu braço. Tinha ciúmes por eu ter olhado para o mar. Ele tinha ciúmes do mar porque eu olhava para o mar. Então, a gente claramente consegue ver que era uma relação obsessiva, doentia. Ele tentou me enforcar, tentou me rasgar com suas unhas e ainda tentou envenenar nosso filho, alegando de traição. Obrigada, sem mais. Agora vamos dar início às réplicas. A acusação pode começar. Bom dia, Vossa Excelentíssima, Meritíssima e a todos do júri. Bom, podemos constatar e afirmar que as palavras proferidas pelo grupo de advogados da defesa se mostram extremamente remotas e superficiais. O singelo fato de dos dois não possuírem uma relação baseada em diálogos não demonstram que meu cliente não forneça amor nessa relação. Podemos inferir também, com toda certeza, que a Capitu não era uma pessoa transparente, mas sim uma gigantesca manipuladora e dissimulada. Tanto é que nosso cliente foi extremamente influenciado pela mesma no passado, a deixando a todo custo a nobre e gloriosa carreira de padre. Gostaria também, neste tempo, apresentar mais circunstâncias que evidenciam o adultério da réu. A semelhança de Ezequiel e Escobar. É evidente, e não me venha advogados de defesa. A equivocada ideia de que nada se aprova à aparência. Amigos do júri, sejamos francos, todas as pessoas no mundo têm traços diferentes e personalidades diferentes. Mas acredito que no ato da formação do ser humano são juntadas características herdadas do pai e da mãe, biológicos, que irão aparecer a caminho do desenvolvimento da pessoa. Eu também queria ressaltar que ela afirmou com suas próprias palavras, que Bentinho tentou rasgar sua pele. Ele falou isso, ele estava na adolescência, e na adolescência passamos por várias mudanças e fazemos pensamentos inapropriados. Obrigado, é isso, sem mais palavras. Bom, ele ser adolescente ou não vai provar que ele é inocente. Ele continua com os mesmos sentimentos, continua sendo a mesma pessoa. Se ele tentou, quando a gente ainda era criança, me rasgar. Ele não tentou, ele pensou somente. Pois ele amava bastante, você estava olhando para os outros homens. Se ele me amava, ele nunca faria isso, mesmo sendo adolescente. E ele fez? Senhor, pode sentar. Muito obrigado a todos do júri. Agora, réplica da defesa. Bom, nota-se que Bento Santiago era uma pessoa totalmente obsessiva e possessiva na relação com Capitolina, visto que ele e os próprios advogados dele, que apesar de tudo se contradisseram, dizendo que ele agrediu e não agrediu ao mesmo tempo. Eu não entendi o que eles disseram.
E há relatos de Capitu de Sancha que ele agrediu a Capitu. E com isso, a lei diz que qualquer ato de violência contra a mulher deve ser julgado. Quem deve estar sendo julgado nesse tribunal era Bento Santiago por agressão à mulher em vista da Lei Maria da Penha. Obrigada. Agora teremos tempo para a tréplica. Acusação. Vamos ser breves agora, porque realmente não deu tempo da última vez. E eu só gostaria de começar pedindo para nossa querida amiga não se exaltar tanto, porque eu gostaria de ter concluído o meu pensamento, mas infelizmente não foi possível. Eu iria falar e até lhe defender que isso é extremamente coincidência. Seria, sim, a questão de você ficar doente, poderia de fato ter acontecido. Agora, meus amigos, eu e os senhoras e senhores do júri, eu acredito que vocês não acreditam em milagres, mas aparentemente a gente deve estar diante de um, porque por conta de uma gravidez inusitada. A nossa grande amiga Capitu teve, segundo ela, um filho com Bentinho. Mas eu pergunto, grande amiga Capitu, como você teria um filho com Bentinho se aqui eu trago um laudo médico de uma certa infertilidade do mesmo? Silêncio, ordem no tribunal, ordem, por favor. O júri, licença meritíssima, posso falar? O júri poderia ver o laudo? Eu posso afirmar que não há provas. Esse laudo médico nunca existiu. Ele deve ser, obviamente, forjado. Bentinho, sim, é pai de Ezequiel. Vocês tentaram várias vezes, né, segundo o meu próprio amigo Bento Santiago, terem filhos e não conseguiram. Que coincidência é essa, minha grande amiga? Protesto! Que coincidência, grande amiga? Depois desses encontros? Cada corpo é um corpo. O seu argumento, mais uma vez, tem que ser invalidado. Pelo amor de Deus, senhor advogado. A nossa tentativa de tentar ter um filho é pessoal. Isso não pode ser levado para julgamento. É uma coisa biológica de cada mulher. A demora para ter um filho não é da sua conta e de ninguém daqui. Certo. Vamos ser empáticos também, né? Como o meu cliente pode ser um assassino, visto que amava sua mulher mais que tudo e apresentava certos ciúmes por isso? O meu próprio cliente afirma, e acreditamos, terem sido apenas reflexo do relacionamento estressivo e conturbado que quase todo casal passa hoje em dia. Sei que isso não justifica o ocorrido, porém afirmo, isso não se chama tentativa de homicídio, e sim deslize na mente de um célebre leitor de obras que defendia a emancipação dos direitos das mulheres e grande conhecedor do direito e ética familiar, que de certo se arrepende todos os dias da sua vida por ter ameaçado sua ex-esposa. Normal, vindo de uma mulher que trocava olhares com todos que passavam. Outro fato seria justamente, como nós citamos, as estrelas lágrimas que Capitu derramou no enterro do seu falecido amante. Vocês me indagariam, mas lágrimas não são normais vindo de um enterro, e principalmente de um amigo? Acredito que não, já que eram lágrimas em um rosto que expressava confidência e certa culpa pelo ocorrido, que de qualquer forma desencadeou de forma direta a morte inesperada. Agora, só para terminar, se a juíza me permitisse, eu gostaria, grandes amigos, que salientasse a importância de vocês do júri. Vocês entraram na história a lançar esse veredito, certamente, e eu quero que vocês demorem o tempo que for necessário por conta de ser um crime extremamente grave. Estamos falando justamente de um crime passional que mesmo sem mortes, quero que me escutem. Imaginem, meus grandes senhoras e senhores amigos do júri, senhoras e senhores amigos do júri, se seu parceiro para a vida, aquela pessoa que na igreja jurou, na morte e na doença, amá-lo, poderia ter feito isso, né, grande amigo Capitu? É extremamente triste. E gostaria de dizer que... Senhor, acabou o tempo. Obrigado. Senhora.
Agora a tréplica da defesa. Tréplica é consideração final, senhora. Bom, agora que o julgamento já está no fim, eu quero a atenção de todos. Imagine que se a pessoa com quem você jurou passar toda a sua vida se demonstrasse tão agressiva e tão desconfiada, aquela pessoa que na infância você jurou amor não correspondesse e ainda por cima tentasse lhe agredir. Eu venho por aqui, senhor júri, que considere minha cliente inocente, uma mulher que não teve culpa dos julgamentos de seu marido, uma mulher que sofre com tudo isso e que está sendo acusada injustamente por não ter provas o suficiente para provar sua traição. Tudo que foi dito neste julgamento foi mera circunstanciais provas subjetivas que não têm fundo ou não são baseadas em algo que pode ser provado. Pelo artigo 55 do Código de Processo Penal, este júri só deve alegar uma pessoa, alguém sendo inocente ou culpado, com provas o suficiente. Obrigada. Senhora meritíssima, pode só salientar uma coisa, grande amiga, você disse que são provas extremamente circunstanciais. Realmente existem algumas que nós fazemos, nós duvidamos, mas você não acha que um laudo assinado por um médico, um profissional da saúde, não seria o suficiente? Senhor, eu acabei de receber a informação de que esse laudo foi feito depois da gravidez dela. Não é um laudo dizendo que... Não é um teste de DNA. É um laudo dizendo que ele não é fértil. É um laudo dizendo que ele é estéril. Agora, capitão, tem seu momento de... Meritíssimo, eu posso falar? O que me garante que ele não foi forjado? É verdade, posso ver O que prova que ele não foi forjado? A assinatura do médico que está aqui, isso prova. Que médico? Um médico renomado. Ok. Contra provas, não há argumentos, grandes amigos. Respeite o julgamento, senhor. O senhor quer ser retirado do julgamento? Respeite o local. Licença, meritíssima. Agora, cabe ao júri decidir se Capitu é culpado ou não. Corno!
Corninho, corninho. Nossa, Vamos contar juntos. Um voto para a culpada. Tá bom. Capitu é considerada culpada. Saiu chorando.